Antes da gente começar a falar sobre o produtor, coprodutor, gestor de tráfego, afiliado e gerente de afiliados, deixa eu dar fazer um adendo para vocês em relação à aula anterior. As fábricas, elas também possuem serviço de logística, mas não são todas. Então, por isso eu quis colocar separado para vocês na aula anterior, para vocês entenderem que existem fábricas e também existem empresas especializadas em logística. Mas grandes fábricas se preocupam em fabricar e também em entregar. Então, é um ponto que vocês precisam saber. Outra coisa, as plataformas de afiliação, com o tempo, com o crescimento do mercado de afiliados, elas vêm se especializando em construir estruturas para oferecer um processo de gestão de afiliados mais fácil, tanto para o produtor como para o gerente de afiliados. Então, todas elas as principais, né, elas acabam construindo dentro do dashboard, né, dentro de todo o processo de usabilidade da plataforma, funções para o gerente e para o produtor fazerem uma gestão mais fácil. Se você identificar que existe alguma coisa que você precisa trabalhar e a plataforma não te ofereça, não deixe de comunicar isso a eles, porque às vezes uma fala sua, um pedido seu, acaba sendo interessante para a plataforma porque é algo que eles talvez não tenham pensado. Mas você que está no dia a dia, na prática como gerente de afiliados, conseguiu identificar alguma coisa que é importante para esse processo de gestão. Assim como lá atrás foi para mim. Quando eu comecei como gerente de afiliados, e na época a Monetize quase não tinha funcionalidades para isso, a gente foi conversando, trocando, e a plataforma foi construindo estrutura para poder atender uma gestão mais completa, mais robusta, mais presente ali de gestão de afiliados, de gestão de números e informações importantes para o nosso trabalho, beleza? Então não se cale, leve isso para a plataforma que é extremamente importante. Agora, seguindo aqui para minha tela, a gente vai falar sobre o produtor. Tem o produtor físico e tem o produtor digital. O físico, ele identifica que ele pode trabalhar com nutracêutico, com encapsulado, com cosmético. Ele entendeu que ele pode vender alguma coisa, ir até uma fábrica, construir esse produto e colocar para ser vendido na internet. Ou tem o produtor digital, que ele pega, ele empacota um conhecimento. Como eu estou fazendo, eu peguei esses 9 anos, né, na data atual que eu gravo esse conteúdo, são 9 anos de mercado de afiliados, eu peguei esse meu conteúdo, empacotei e estou aqui gravando para vocês. Deixa eu só colocar aqui minha tela para o lado, que eu acabei de ver que eu estava grande. Então, tem o produtor físico e o produtor digital. Não necessariamente esses produtores, eles vão trabalhar com afiliados, tá? Existem muitos produtores que preferem não trabalhar com afiliado porque eles consideram o afiliado um concorrente. Eles acreditam que o afiliado, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar o resultado de um produto. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, ele não está errado. Por quê? Porque existe um processo dentro do nosso mercado que o afiliado ele não é orientado. E aí por isso que a profissão gerente de afiliados ela é tão importante. Para a gente poder mostrar para o produtor que o afiliado, quando bem instruído, quando treinado, quando a gente entrega o caminho para ele trabalhar, não tem problema nenhum ele se afiliar a um produto. Ele não é concorrente, muito pelo contrário. Ele é um braço de alavancagem de vendas, onde o produtor está fazendo a sua ação, o afiliado está fazendo a ação dele e todo mundo está ganhando. Então a gente precisa levar isso para os produtores, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, existe produtor físico e produtor digital. Levando para o lado de coprodutor, é um estrategista digital. Ele pode entrar ele fala assim, Mari, quero ser coprodutor do seu produto. Eu vejo que você tem uma dificuldade de montar uma oferta, de construir uma oferta. Eu entro com essa inteligência, você entra com a inteligência do conteúdo, a gente trabalha em parceria, eu sou o seu coprodutor, beleza? Beleza.
Mari, eu identifiquei que você não sabe rodar tráfego, você tem um produto incrível na mão, mas você precisa trabalhar esse processo de validação de uma forma melhor no tráfego pago. Eu entro como seu gestor e eu viro seu coprodutor, beleza? Beleza. São situações que vão depender de produto para produto, de negociação para negociação. Ele pode ser um coprodutor que é um sócio investidor. Eu entro com toda a minha estrutura e ele entra com capital. Então isso vai variar de negociação para negociação, de situação para situação. Mas é importante vocês entenderem que existe o coprodutor e que nas plataformas, existe inclusive já essa configuração para você poder, na hora de cadastrar, configurar o seu produto, né, o produtor configurar o produto, vai estar lá a opção de coprodutor, beleza? Além do coprodutor, eu tenho especificamente o gestor de tráfego, que pode ser um coprodutor, mas que o gestor de tráfego é uma profissão extremamente importante para o mercado de afiliados e principalmente para o produtor que quer trabalhar com afiliado. Ele precisa ter o gestor de tráfego interno. Então, o que o gestor faz? Ele valida oferta, valida produto, ele está o tempo inteiro trabalhando no Facebook, no Google, no Native Ads, no YouTube, não importa a fonte de tráfego, mas ele está o tempo inteiro trabalhando para encontrar novas formas de vender um produto, para alavancar o resultado de um produto, alavancar o resultado de um produtor através da sua inteligência analítica, através da sua inteligência de tráfego pago. Aí a gente tem o afiliado. O que é o afiliado? Gente, afiliado nada mais é do que um vendedor digital. O afiliado, ele vende um determinado produto ou um determinado serviço usando estruturas e estratégias de tráfego, seja ela orgânica ou paga, para vender alguma coisa na internet. Então, você como gerente de afiliados precisa saber que o afiliado é um vendedor e que a sua profissão, ela só vai existir se o produtor for trabalhar com afiliado. Por isso que eu coloquei o gerente de afiliados por último. Então, o gerente de afiliados, ele só vai aparecer nesse ecossistema inteiro que a gente está vendo aqui, quando o produtor escolher trabalhar com afiliado. Voltando aqui na parte do afiliado, a gente tem afiliado investidor, que é aquele que roda tráfego, a gente tem o afiliado orgânico, que ele constrói estruturas dentro das diversas fontes de tráfego para vender um determinado produto ou serviço usando estratégia orgânica. O que isso significa? Ele não está investindo dinheiro. E a gente tem um influencer, que são aquelas pessoas que usam da sua autoridade para vender alguma coisa na internet, tá? Então, só para a gente poder não pular isso daqui, mas a gente ainda vai ouvir muito sobre isso no decorrer desse treinamento. O gerente de afiliados, ele é um maestro que orquestra a rede de vendas de afiliados, garantindo que o programa seja atrativo, eficiente e lucrativo. É importante vocês prestarem atenção nessa frase, porque é o trabalho de vocês daqui para frente, já que vocês entraram aqui para a liderança lucrativa para se formar como gerente de afiliados. Vocês são o principal elo entre o produtor e o afiliado para que exista sucesso nas vendas desse time, para que exista sucesso nas vendas de um produto através da alavancagem de vendas do afiliado. Beleza? Esse é o módulo Território é Tudo e a gente se vê no próximo módulo, onde a gente vai falar sobre a sua profissão de uma forma mais completa e talvez até um pouco complexa, porque o que parece ser simples tem muitas informações que a gente precisa ficar de olho, beleza? Então eu te vejo na próxima aula, no próximo módulo.